Boa noite a todos e todas. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, aula de literatura portuguesa 1, seminário da obra Eurico o Presbítero. Com a palavra, o grupo número 2 desses seminários. Fique à vontade. Então, boa noite, vocês estão me escutando? Sim, boa noite. Vou fechar o meu. Hoje nós vamos apresentar a obra Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. O grupo é composto por mim e pelo Paulo Henrique. Um dos mais importantes escritores portugueses, Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo. Ele ficou famoso, né, pelas suas obras, né, que vai retratar muita coisa de Portugal, né, inclusive nós vamos até saber mesmo de toda a questão também histórica, né, de Portugal, Espanha, a questão também religiosa. Então, ele vai ser um autor bem importante para isso. Ele nasceu em Lisboa, 28 de março de 1810, e ele atuou também como historiador, jornalista, romancista e poeta, né? Ele estudou lógica, latim e retórica no Palácio das Necessidades. Um pouco mais tarde, ele estudou matemática na Academia de Marinha Real, com intenção de seguir a carreira comercial. Contudo, né, ele foi para a literatura, né, que se destacou, né, os temas que predominavam nas suas obras eram de origem Portugal, porque ele era fascinado com a história do seu país. Inclusive, essa obra tem muita questão histórica também envolvida, né? Quando o jovem participou da rebelião fracassada contra o absolutismo de Dom Miguel e foi forçado ao exílio de Inglaterra e na França. Em 1872, retornou a Portugal, depois da queda do Dom Miguel, e ajudou a estabelecer um regime liberal, convencido de que a importância reforma cultural deveria acompanhar a mudança política. Herculano abandonou a poesia, tornou-se editor de O Panorama, 1837, 1839, onde acompanhava tendências literárias e sociais europeias e publicava seus contos. Né? Em 1833, ele foi nomeado, né, assessor do diretor da Biblioteca Pública do Porto, onde ficou até 1836. Eleito para as cortes em 1840, fez a campanha por uma reforma democrática da educação, tendo se retirado da política em 1841. Então, o primeiro volume da história de Portugal, né, dele foi publicado em 1846, né, e lá, né, vai abranger muito o início da história de Portugal, vai ter também a questão, vai falar da sua origem, então a exceção da classe média também. Em 1855, o regime da Costa Cabral foi derrubado pelo movimento de regeneração, do qual Herculano participou, para combater os elementos ultraconservadores, que procuravam minar o novo regime. Ele ajudou a fundar 2 jornais, os quais atacavam o centralismo político e a influência clerical. Então, a partir de 1871, foi abertamente crítico dos novos dogmas da Imaculada Conceição e da infantabilidade papal. Em 1856, se retirou do Vale de Lobos, perto de Santarém, e ele faleceu em 13 de setembro de 1877, aos 77 anos, em Santarém, cidade portuguesa. Aqui são, né, as principais obras dele, né? A Voz do Profeta, que a Harpa do Crente, poesias, né, romance aí, O Paroco de Aldeia, Galego, Vida, Ditos, Leitos de Lázaro Domé. Tem também um teatro, né? Ele fez parte disso, né?
o fronteiro de África, ou três noites às ilhas, os infantes celta e os romances históricos, né? Como ele realmente é um autor que destacou para isso, por ser fascinado, retomando, né, falando, por ser fascinado, né, que nós temos aqui o romance histórico, o bobo, o monástico, Eurípico presbítero, né, época isogótica, 1894, o monge de Cister, época de Dom João I, 1898, lendas e narrativas. Então, o contexto histórico, é bom a gente também retratar que o contexto histórico da obra, ela tem muito a ver com a história, por ele ser dominante, né, do romance histórico, né, então, por esse amor a Portugal, então ele realmente tratou muito isso. Então, vou aqui um dos principais que aconteceu, né, no ano, né, 4 de fevereiro, em Torres Novas, em Portugal, inicia a revolta de inspiração setembrista contra o governo Costa Cabral, que falha por falta de apoio popular do exército. Em 22 de outubro, dia do grande desapontamento, religiosos norte-americanos inspirados na profecia bíblica que esperavam o retorno de Jesus Cristo. Desse dia não teve. O movimento foi liderado pelo William Miller. Os remanescentes deste evento mais tarde fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aqui, o principais contextos históricos que aconteceu foi o processo histórico conhecido como a reconquista né, dos territórios ibéricos, né, que era conquistado pelos mouros, né? Então, aqui, espera um pouco, gente, licença. Ok. Apesar de boa parte dos historiadores se considerarem a conquista restrita no século XV, é possível afirmar que ela se recompôs de uma série de batalhas ocorridas entre século XIII e século XV. Próximo. Então, foi uma luta por conquista, né? Por conquista, né? Então, era um país que era conquistado pelos mouros, né? E essa conquista houve até que chegou, né? O Império Islâmico estavam nesse período histórico que estava conquistando, e nós temos aqui a reconquista, né? E nesse momento, né? A primeira revolta que se tem notícia foi a revolta de Pelágio, né? Laio, em 718, iniciando a resistência de avanço dos cristãos contra os mouros que conquistavam a península. A luta por conquista de territórios se transformava também em uma luta religiosa, opondo o cristão e os muçulmanos, né? Porque até então era um território, né, país de Portugal e Espanha, eram também um lugar também conquistado pelos muçulmanos, e os cristãos também, eles invadiam o território, teve também essa questão de luta, né? Uma luta também religiosa, né? E isso também pode ser mostrado também na obra, né? Por conta dessa questão religiosa, sim. Próximo. Primeira revolta que se tem notícia foi, ok, porém, ok. A partir, então, porém nos séculos, próximo slide, Fernanda. Isso. As principais consequências das guerras de reconquista foram a criação de 2 estados, né, nacionais, Portugal e Espanha. A formação de Portugal ocorreu a partir da formação do Condado Portucalense, no noroeste da península, expandindo-se para a faixa litorânea ao sul, conquistando áreas urbanas e forte comércio, e era controlada pelos mouros. O caso mais notório foi a conquista da cidade de Lisboa pelas tropas de Afonso Henrique, auxiliadas por cruzadas inglesas, em 1147. Essa conquista fortaleceu Afonso Henriques econômico e politicamente frente aos senhores feudais do norte, pois ampliou os territórios sob seu controle e colocou contato com uma economia monetarizada que havia sido desenvolvida nas cidades litorâneas.
Próximo. A situação, ela vai fortalecer Afonso Henriques e a sua dinastia. Borgonha governou até 1383. Quando foram derrotados no Revolução de Aves, entretanto, as condições para a formação do primeiro Estado Nacional Europeu, Portugal, foram constituídas durante a Guerra de Reconquista, aliada com a ação de algumas cruzadas. A reconquista dos territórios espanhóis foi mais demorada. Ocorreu após a formação de diversos reinos cristãos e a partir da derrota infligida aos mouros, que está fragilizado e fragmentando ao fim do califado de Córdoba, em 1031. E então nós estamos percebendo que tem muito essa questão do brigas religiosas, né? Por conta de conquistar territórios, acabou ocorrendo isso. E isso é bem presente também na obra, que nós vamos perceber que tem muita essa influência também nas obras. Pode passar, Fernando. Okay. Bom, agora nós vamos falar sobre os personagens principais aqui da obra. E segundo a Guiara Silva, parte importante da informação sobre os personagens, os objetos, o espaço e o tempo em que decorrem os eventos é construída e transmitida por descrições, né? Então, com efeito, a descrição é um elemento textual privilegiado de que o narrador dispõe para produzir o efeito real. Então, nós temos as descrições dos personagens aqui, né? Ele dá descrições de várias coisas, como falou aqui, né? Objetos, espaço, tempo. E agora nós vamos ver os personagens, né? Que eu trouxe. Nós temos o Eurico. Ele é um personagem redondo, tá? E personagem redondo, ele é aquele personagem que não mantém as características dele a história toda, que o comportamento dele não é um comportamento previsível. Porque tem as personagens chamadas personagens planas, que são aqueles personagens, digamos assim, que tem um estereótipo e vivem aquele estereótipo. Elas já são previsíveis. As personagens redondas, não. Então, o Eurico é um personagem redondo. Ele é jovem, corajoso, guerreiro, sensível, sentimental, pessimista e revoltado com as injustiças sociais. Inicialmente, ele apresenta-se como um guerreiro que sufoca uma rebelião na Cantábria e, posteriormente, ele é impedido de casar-se com a Ermengarda, que é a mulher que ele ama, e aí ele entrega-se ao sacerdócio, né? Ele vira presbítero, ele vira um padre, e finalmente ele se transforma no Cavaleiro Negro, que aí esse Cavaleiro Negro vai combater os invasores árabes. Paulo? Seu áudio não tá saindo. Ok. Agora então, Emergarda, também personagem redonda. Personagem redonda, Emergarda. Ela inicialmente aparece uma donzela indefesa, flexível, contida, extremamente frágil, tanto física quanto psicologicamente. Ela é totalmente submissa aos padrões sociais da sua época e não enfrentou seu pai para lutar pelo seu amor. Mas toda essa fragilidade transforma-se. Ao ser raptada pelos árabes, a moça luta para escapar das armadilhas do chefe mouro, ao qual pretendia tê-la como esposa. Aqui também temos o Fábula, duque de Cantábria, pai de Emergada, e de Pelágio era um homem dominador, orgulhoso, um dos responsáveis pela modificação da ação da história, pois impede a realização do amor entre sua filha com Eurico. E também nós temos aqui o povo árabe e os traidores godos, que são empecilhos, né, no amor de Eurico e Emergada. Bom, então nós temos aqui a obra, né? Eurico, o presbítero. Como eu já tinha citado, presbítero significa padre, tá? Então, ele virou um padre. Eurico, o presbítero, ele é considerado o melhor romance de Alexandre Herculano.
e ela foi lançada em 1844. A obra ela vem questionando o celibato e ambientaliza a história do século VIII, tá? Então ela vai vir com base, né, tendo como base as reconquistas do território de Portugal. No tempo do autor, do século XIX, o povo de Portugal tinha a preocupação de conhecer a origem de seu país e a formação da população. Por isso, as obras de Alexandre Herculano foram bem aceitas entre a comunidade. O Eurico, ele é um padre que vira cavaleiro negro, e na trama, né, tem muito romance, até porque é um romance, faz parte do romantismo essa obra, só que ela vai enfatizar os fatos históricos. Então, o Alexandre Herculano, ele vem contando o que aconteceu no século VIII, lá em 711, na Península Ibérica, ainda não era Portugal, ainda não era Espanha, e ele coloca um romance no meio de tudo isso, né? E é importante a gente frisar aqui que a história ela é escrita no século XIX, só que ela se passa no século VIII, quando Portugal ainda nem era Portugal, era Península Ibérica. Então ele fala da invasão dos árabes, né, dos muçulmanos ali na região, né? Aí ele fala da guerra que teve, até para falar sobre os primórdios lá de Portugal. Então ele vem trazendo essa questão da história de Portugal junto com o romance. E ele escreve no século XIX e a história se passa no século VIII. Então nós temos aqui, ó, o romance ele é composto por um prólogo, tá? Um prólogo do autor, onde ele dá algumas opiniões dele, que eu vou falar um pouco mais sobre ele na frente. 19 capítulos e notas feitas pelo autor. Então, toda página tem uma nota feita pelo autor, onde ele explica alguma coisa que ele cita no texto, e ele pode ser estruturado da seguinte maneira: prólogo, introdução, complicação, dinâmica, clímax e desfecho. Então, aqui nós temos as partes mais importantes, separadas aqui por tópicos. Eu vou passar bem rápido, falar da história mais brevemente, porque o próximo grupo vai falar com mais detalhes para vocês, né? Mas aí o prólogo, ele vai ser uma parte importante para o entendimento do romance, né? Porque nele, quando você lê o prólogo, é onde você vai encontrar como Alexandre Herculano encara a questão do celibato, né? Ele não concorda com o celibato, ele não concorda que a igreja meio que obrigue os padres a não casarem, né? A não terem uma mulher, então ele não concorda com isso. Então, no prólogo, quando você lê, você vai achar isso, você vai achar a opinião dele sobre o celibato. Na introdução, aí vem a apresentação de alguns personagens, né? Vem a apresentação do povo visigodo e dos personagens principais, e é ali que tem o surgimento do amor entre Eurico e Ermengarda, né? Que são os personagens principais da história mesmo, que é sobre o amor deles que a história se desenrola. Então, na complicação é onde existe a proibição do amor, que é quando Fávila, que é pai de Ermengarda, proíbe que ela se case com Eurico por questões sociais, né? Ele acreditava que o Eurico não era bom o suficiente para ela, então proíbe. A partir daí, o Eurico fica muito decepcionado e, por não querer encarar essa realidade, ele vai se refugiar na igreja, na religião. Então, aí ele acaba virando presbítero e fica longe dela, né? Eles ficam afastados por muito tempo, porque até então ele acredita que a Ermengarda negou ele, né? Porque ela não foi contra o pai dele em nenhum momento, então ele se sente rejeitado. Então, para não enfrentar essa realidade, ele acaba virando um presbítero, um padre, né? E aí, nesse meio tempo em que ele é presbítero, a Península Ibérica é invadida pelos árabes, e aí ele acaba se vendo na obrigação de defender a região em que ele vive. Então, ele vira um cavaleiro negro, né? Um cavaleiro misterioso, ninguém sabe quem é, ele tem uma armadura negra, tem um cavalo negro. Então, ninguém sabe quem é esse homem, só que ele lutava muito bem e conseguia, né, derrotar todos ali. Só que, enquanto ele estava lutando contra os árabes, o convento onde a Ermengarda, meu Deus do céu, esse nome é difícil, onde ela estava, ele é invadido e ela é raptada pelos árabes, né? Então, Eurico sai desesperado para salvá-la, consegue salvá-la e deixar ela numa caverna
né, que era o único lugar que eles tinham seguro para ficarem, e o irmão dela estava lá. Então ele deixa ela lá, eles têm uma conversa, né, vão para lá, eles têm uma conversa, e ele revela que ele é o Cavaleiro Negro. Revela para ela, olha, eu sou o Cavaleiro Negro. E ali, todo o sentimento que eles tinham antes, aquele amor volta. E quando ele estava quase se esquecendo, ele lembra, ela fala, né, que os dois podem ficar juntos, né, que agora eles podem, não tem nenhum empecilho, ele lembra que ele é um padre. Então, apesar de estar ali na frente da mulher que ele ama sem nenhum empecilho, ele fala, olha, eu não posso ficar com você, eu não posso me casar com você, porque agora eu sou padre, né, eu não posso ir contra os meus dogmas. Então, ele deixa ela lá nessa caverna. E, diante dessa confusão que ele tem, né, entre a mulher que ele ama, entre os dogmas da igreja, ele prefere a morte. Então, ele vai para um campo de batalha, ele facilita a morte dele, ele vai sabendo que ele vai morrer. E ele vai para o campo de batalha, tenta lutar com os árabes, mas ele foi sozinho, então ele acaba morrendo. E a Irmengarda, ela estava lá nessa caverna ainda, e quando ela descobre isso, ela acaba enlouquecendo. Ela enlouquece porque descobriu que o Eurico preferiu morrer do que ir contra os dogmas dele. Então, a gente tem essas questões, né, que são questões do romantismo mesmo, né, que é essa defesa do amor, da pátria, de Deus, que a gente vê nas obras. Então, a gente tem essa questão do amor, que ele prefere morrer do que não ficar com a amada. A questão da pátria, porque ele luta pela pátria dele, porque ele morre em um campo de batalha. E a questão de Deus, porque ele também não vai contra os dogmas dele, mesmo estando diante da mulher que ele ama. Aí aqui um pouco da escola literária, para vocês entenderem melhor o porquê que fala tanto sobre Portugal. A obra ela foi publicada na primeira metade do século XIX, que é justamente quando se desenvolve o romantismo em Portugal. Então, ela foi publicada em 1844, que era na primeira metade do século XIX. O romantismo teve início em Portugal em 1825, com a publicação do poeta Camões de Almeida Garrett, e foi até 1865. E o romantismo ele é dividido em 3 gerações, certo? A primeira geração tem como característica o nacionalismo e o liberalismo. A segunda geração é ultrarromantismo. E a terceira geração é renovação romântica. Aí aqui nós temos os principais autores de cada geração. Então, na primeira fase, a gente tem Almeida Garrett e Alexandre Herculano, né? Como eu já disse, a obra faz parte dessa primeira fase. Na segunda fase, que é o ultrarromantismo, Soares de Passo, Camilo Castelo Branco. E na terceira fase, Júlio Diniz e João de Deus. Então, na primeira fase, a gente pode ver aqui que na primeira fase é prosa historiográfica. Então, a gente vê isso na obra o tempo inteiro, porque ele está falando sobre um fato histórico que aconteceu em Portugal, antes de ser Portugal, né? Mas ele fala o tempo todo sobre a história de Portugal. Na segunda fase, que é o ultrarromantismo, já é aquele romance muito romântico mesmo, muito utópico, aquela coisa. Então, é o romantismo em si mesmo aqui. E na terceira fase, já vai ser a transição do romantismo para o realismo. Então, é um romantismo não tão romântico assim, já é menos, eles já estão encarando outra realidade. Então, por fazer parte da primeira geração do romantismo, a primeira geração, como eu já disse, ela tem características nacionalistas e liberais. Então, a gente vê o nacionalismo na obra por meio da história de Portugal, porque de tantas ideias que ele podia ter tido, ele usou a história do país dele para construir um romance no meio daquilo, né? Então, aqui, ó, houve a retomada da história portuguesa com personagens medieval, né, porque a história se passa na Idade Média. E, então, tem toda essa questão do liberalismo, porque o Alexandre Herculano, ele viveu na época de Portugal, que estava tendo a Guerra Civil. O que era a Guerra Civil? Foi a disputa do trono de Portugal por Dom Miguel e Dom Pedro IV.
Então, eles estavam disputando o trono. E aí, estava essa questão, né? De um lado, querendo o absolutismo da monarquia, que a monarquia mandava em tudo, e o outro lado, querendo a liberdade. Querendo implantar a liberdade, querendo implantar a democracia. E o Alexandre Herculano era um liberalista. Como o Paulo disse lá na vida do autor, ele estava nessa guerra civil aqui, aí ele foi até exilado de Portugal por um tempo. Quando Dom Miguel caiu, ele voltou e criou jornais onde ele defendia o liberalismo, onde ele publicava algumas histórias, né? Então ele sempre foi a favor disso. Então a gente vê essa questão do liberalismo no autor, na história também, porque apesar de ele contar a história assim, como se fosse na época medieval, a gente vê um pouco da crítica dele ao catolicismo, né, ao celibato o tempo inteiro. Afinal, um homem prefere morrer do que ir contra o dogma que a igreja colocou, que ele não pode se casar. Então, ele prefere morrer do que ficar com a mulher que ele ama. Então, isso é uma crítica para ele. Então, aqui a gente pode dizer que a obra ela é um romance de cavalaria, mas também pode ser um romance poético. Ele mesmo diz que é difícil ele falar que essa obra dele é só um gênero, ele mesmo não sabe que gênero é, ele dizia, né? Mas pode ser um romance de cavalaria, um romance poético, um romance histórico, mas é principalmente um manifesto anticatólico. Porque, como eu já disse aqui, foi uma crítica, né? Ele utilizou várias questões, ele falou da história de Portugal, fez um romance ali, ele criticou a igreja, e ele faz isso por meio do prólogo. Aqui nessa parte, ó, prólogo do autor. Ele fala dessa forma: Deus me livre de debater matéria tantas vezes disputada, tantas vezes exaurida pelos que sabem a ciência do mundo e pelos que sabem a ciência do céu. Eu, por minha parte, fraco argumentador, só tenho pensado no celibato à luz do sentimento e sob a influência da impressão singular que, desde verdes anos, fez em mim a ideia da irremediável solidão da alma a que a igreja condenou seus ministros. Espécie de amputação espiritual, em que para o sacerdote morre a esperança de completar a sua existência na terra. Isso é um trecho do que ele fala sobre o que ele acha do celibato. Então, ele acha que a igreja condena os padres, os ministros dele à solidão, né, que eles não vão ser capazes de completar a existência dele na terra. Então, ele já começa com isso, né, com esse prólogo, e durante a história a gente consegue perceber toda essa crítica que ele faz ao catolicismo, ao celibato. E o nosso foi isso. Ótimo. Alguém tem alguma observação antes de nós passarmos para o outro grupo? Alguma pergunta? Bom, então antes de a gente pedir para vocês abrirem o material de vocês, deixe-me fazer um print da página para ver quem está por aqui. Pronto. Então se ninguém tem nenhuma observação ainda, passamos para o grupo número 10 e aí depois qualquer coisa a gente vai voltando. Só que antes de passar, só um pouquinho, meninos, tô vendo aí de Lamar aí, mas eu acho que tá todo mundo, né? O Edlamar, o Pedro e... Eu, professora Tainara. Tá certo. Tá aqui, Tainara. Uhum. Tainara, Edlamar e Pedro. Ótimo. A primeira apresentação, a primeira parte, ela seguiu dois tópicos da nossa organização para esse seminário, né? Que foi contar o enredo, mostrar o enredo da obra, colocando a organização dos capítulos, a forma como ele foi distribuído, como a obra tem o texto distribuído, e a descrição, que no caso não só das personagens, mas também do espaço, essas coisas, os ambientes da obra, né? A descrição segundo o Aguiar e Silva. E depois a análise literária de acordo com as características do período literário.
Agora nós veremos o resumo da história e a análise teórica, né? A análise de acordo com a teoria do Aguiar e Silva. Então vamos lá. A fala está com vocês, meninas e rapazes. Eu vou desligar meu microfone, qualquer coisa pode falar, pode chamar. Boa noite. Professora, a senhora está me escutando? Sim, boa noite, tá ouvindo direitinho, tá? Ó, Tainara, é você que está exibindo, né? Não, é a Fernanda. A Fernanda, acabei de ver aqui. Só aumenta a letra um pouquinho se der, Fernanda. Assim, a letra não, é isso, ótimo, isso mesmo. Pronto, estamos ouvindo sim. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a obra a história, né? Um resuminho aqui sobre Eurico, o presbítero. O autor é o Alexandre Herculano. Então, Eurico, ele é um jovem conhecido por lutar na Batalha de Toledo, no exército dos Visigóticos. Ele se apaixona por Ermengarda, filha de Fávila. Este, por não aprovar esta união, recusa seu pedido de casamento, deixando o rapaz desiludido por acreditar que sua amada o despreza. Assim, busca o presbítero e, após longos estudos, torna-se sacerdote da paróquia de Carteia. Entretanto, Eurico não encontra o descanso de sua alma na fé cristã, e vive a caminhar por entre a natureza, as montanhas e abismos da cidade, na escuridão da noite, em busca de paz para sua alma, já que as lembranças e os desejos do coração não abandonaram. O jovem refugia-se no celibato, mas logo percebe que suas orações e sua dedicação à paróquia não fazia esquecer-se de sua paixão. Esse espírito que tentava erguer-se nas asas da filosofia de Cristo para as alturas, despenhava-se de novo para o pelágio medonho das recordações amargas. Eurico Presbítero, página 47. Nesta obra, encontra-se a vida de um sacerdote que vive solitário e impedindo de se sentir os afetos da família. Sempre está a caminhar sozinho, no fim da tarde, em busca de calar seus desejos. Apesar de ser considerado como um modelo de santidade, de pessoa de oração, está preso a uma vida melancólica e tediosa. Ou seja, o sacerdócio é considerado um modelo de vida cristã, mas para Eurico existe apenas a solidão, a tristeza, a falta de esperança por não concretizar os seus desejos mais íntimos. Assim, o autor revela sua visão sobre o celibato como uma condição triste e forçosa, da qual o ministro é obrigado a viver. Isso fica claro no desfecho do romance, pois é o celibato que impede a consumação do amor entre as personagens. Eurico salva Ermengarda das mãos dos árabes durante uma batalha e, por fim, descobre que seu amor é correspondido. E não há mais o impedimento de Fávila, já que este morrerá em batalha. Entretanto, logo em seguida, lhe vem a desesperança por causa do seu juramento sacerdotal, e isso resulta sua participação numa batalha suicida. Já sua amada Ermengarda, quando descobre a condição de vida de seu amado, acaba enlouquecendo. Basicamente, o personagem central
era Eurico, que era um cara rico, que se apaixonou pela Ermengarda, que era de uma família mais rica que a dele. E esse amor não foi possível, porque não foi consentido pela família dela. Então ele resolveu se retirar e se dedicar à religião. Porém, diante de uma invasão dos muçulmanos, ele passou a ser o cavaleiro negro, ou seja, ele deixou um pouco a vida religiosa, foi combater os muçulmanos em dado momento, e ele reencontra com a Ermengarda, que se encontra no mosteiro, e foi raptada pelos muçulmanos para ser desposada por eles. E ele e mais alguns guerreiros salvaram, levaram para um local seguro, onde ele escondia. E lá ela declara seu amor por ele e ele também. Porém, ele preferiu se manter fiel à religião e acabou não se relacionando com ela. Em decorrência disso, ele acabou partindo para uma batalha suicida praticamente e acabou morto. E a Ermengarda acabou enlouquecendo, né? Então, esse livro, ele fala do amor, mas não só do amor eros, né? É aquele amor homem e mulher, e nem tanto pelo amor familiar. É aquele amor fraterno. Ele fala do amor eros, do amor de Eurico e Ermengarda. Eurico, muito firme, ele vira padre contra Ermengarda, ele não abandona a batina, não peca, e isso significa o amor divino, né? Ele retrata os personagens no século VIII. E a primeira coisa que você vê é algo que nós, brasileiros, vemos. Primeiro, é um amor à pátria tremendo que ele tem. Então, esse também é o amor a Deus. E esse amor à pátria é o que está escondido nesse livro, né? É o que faz dele ser tão interessante. E o que a gente pode perceber é que hoje em dia nós não temos esse amor à pátria. Ninguém mais tem todo esse amor à pátria. E todos esses personagens são tratados de uma grandeza de espírito tremenda, uma fortaleza moral tremenda e também natural, e não são exaltados como heróis. Então a gente vê que o homem do século VIII, ele não é igual ao homem do século XXI. Então não é só pelo contexto histórico, porque o homem ele muda. O homem de hoje ele é diferente do homem que saiu das cavernas. O homem de hoje ele é diferente do homem que criou a agricultura, né? E o homem de hoje ele também é diferente do homem de 1500 anos atrás, né? Ou seja, a rigidez moral, né, do tamanho, da fortaleza do espírito que os personagens têm nesse livro. Porque o Eurico ele tem a sua opção de deixar de virar padre e se casar, mas ele honra aquela decisão dele. Professora, não deu tempo, porque foi rápido, mas eu vou terminar de falar aqui sobre a narração e o espaço. A narração ela é feita em terceira pessoa. Pode falar tranquilamente. A narração ela é feita em terceira pessoa, de um ponto de vista, em que o narrador ele tem acesso a todos os pontos na história, com os personagens. Esse tipo de narrador ele se chama onisciente, que ele tem acesso a tudo o que se passa na história e no interior dos personagens, mas não emite opinião ou pareceres. Além disso, durante a narração estão presentes muitas descrições minuciosas dos costumes e dos cenários medievais, o que se deve ao aparato historiográfico do autor. Ele configura algumas das características do romantismo presente nessa obra, que é o medievalismo, a evasão pelo tempo e o nacionalismo, sendo este último pela exaltação heróica do passado histórico de Portugal. Tem forças para lutar contra o seu pai pelo seu amor e o que leva Eurico ao presbítero à morte. O principal antagonista da história é o pai de Ermengarda, Fábio, que não permite a união do casal de personagens principais. Além dele, há outros personagens secundários que influenciam fortemente o decorrer da narrativa, tais como os traidores visigodos, Sisebuto e Ebas, Tarik e Obdulazes, e os líderes árabes, Muqit e o cavaleiro que mata Eurico. E o espaço físico em que se desenrola o enredo
concentra-se no território da Península Ibérica. O narrador ele descreve espaços abertos, como a Baía de Carteia, os lugares ermos e solitários do Calpe, a Ilha Verde, os vales, as margens relvosas de Cristos, onde corre sangue das batalhas. O caminho tortuoso para Covadonga, formado por sendas e precipícios, e o castro romano. Além disso, descreve ainda alguns espaços fechados, como o presbítero, o mosteiro da Virgem Dolorosa, a caverna da Covadonga, o arraial e as sendas dos Arabes. O mosteiro e a caverna são ambientes solitários e carregados de conflitos e de situações cuja única saída é a morte. E o que revela outra característica romântica presente na obra é a evasão pela morte. Então, basicamente, é considerado um romance porque ele morre por amor à pátria e também porque ele amava Ermengarda. E de Lamar. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, professora? Sim, estou ouvindo direitinho. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, Eurico, o presbítero, ele é um romance histórico de Alexandre Herculano, datado de 1844. Ele nos fala a respeito de um fim do reino, o reino de Visigodo, formado na região que atualmente compreende entre a Espanha e Portugal. Diante dessa invasão dos muçulmanos, que avançaram pela maior parte da Península Ibérica do século VIII, Eurico é um jovem de origem germânica da Escandinávia, que surgiu no ano 200, que sofre uma desilusão amorosa por Ermengarda, cujo pai é contra o relacionamento. Com a desilusão, ele se torna padre. Nesse período, ele vai para uma outra cidade, né, para não ficar na mesma cidade que Ermengarda, e se torna padre. E nesse período, os árabes invadem a Península Ibérica. E o jovem Eurico se transforma em um cavaleiro negro para batalhar contra os invasores. E destaca-se também com façanhas militares por suas canções. Já como presbítero, não era permitido lutar e nem matar. O grupo da batalha onde ele pertencia era chefiado por Pelágio, que era irmão de sua amada. Ermengarda foi sequestrada pelos inimigos. Então o jovem cavaleiro reúne homens para libertá-la. E ao encontrarem, este se revela na sua identidade. Porém, o voto de castidade impede o casal de viver esse amor. Eurico não aguenta viver sem sua amada e vai para a batalha na intenção de morrer. Neste caso, ele faz a fuga da morte. Ermengarda, ao saber do ocorrido, enlouquece, mostrando a fuga da loucura. O autor faz uma crítica ao celibato imposto pela igreja, onde os padres não podem se casar. Mesmo o amor não tendo sido consumido, a obra tem característica romântica, onde Eurico é o herói e Ermengarda é a mocinha perfeita e angelical colocada em pedestal. Essa obra não só é uma crônica-poema, mas é principalmente um romance histórico, por passar pelo contexto da guerra ocorrida na Península Ibérica. Aí, nessa perspectiva, esperamos contribuir que os estudos existentes em foco dessa obra, que falava sobre a Península Ibérica, né? Pronto, professora, terminei minha parte. Cadê o Pedro? Professor, o Pedro não sumiu, ele falou que não ia apresentar. Ele tinha me mandado um recado aqui que ia apresentar a parte dele e precisava sair. Falei que tranquilo. Mas ele não está por aqui não, né? Deixa eu olhar aqui. Não.
Vai ver acontecer alguma coisa, né? Pode ser que ele tenha ficado sem internet. Paulo, sabe me dizer? Ué, professor, eu acho que eu não quis participar mesmo, não. Não quis participar, não viu coisa, ele não participou. É? Você Não não quis sabe participar, dele, não quis. tá Não, certo. mas o PDF falou que eu não queria apresentar, só isso. Aí eu falei, tá, eu não vou falar coisa não. Opa! Olha, nós não temos calendário, infelizmente, né? Rapaz. Tá bom, vai procurando ele aí, Paulo, se você consegue ou alguma coisa assim. Mas aí eu vou fazendo umas observações aqui do trabalho de hoje pra gente pensar lá naquela teoria que nós estamos tentando estudar, né? Estamos tentando fazer. Então vamos lá. Primeiro, é o romance. Eu vou perguntando para a turma também, tá? Ficou claro o que as meninas trouxeram? Aliás, que os dois grupos trouxeram, né? As meninas e o rapaz, sobre o romance de hoje. Quem quer já comentar alguma observação sobre o romance de hoje, sobre o texto que foi apresentado para a gente agora? Eu acredito que as meninas foram bastante claras, apresentaram o que precisava, né? E acho que conseguiram passar tudo que precisava. Esse texto me lembrou muito um filme que a gente assistiu uns períodos atrás, que era de um cavaleiro, que também acontecia isso, eles não deixavam ele ficar junto com a menina que ele gostava, e ele vira templário, e ele também luta contra os árabes. Então, assim, me lembrou bastante esse texto também, então eu acredito que foi bem claro. Você lembra o nome do filme? A Último Templário, era esse o nome do filme. Certo, é verdade. É baseado na história. Eu não sei se um é baseado no outro ou como é, mas a chamada é a mesma, sim. Verdade. Eu conheço o Último Templário, tem 2 livros, né? Eu tenho o do Bordone e tem esse em que se baseou o filme. Mais alguém para comentar sobre as questões da história mesmo, assim? Vocês conseguiram compreender a história? A Fernanda conseguiu, que ela já até colocou aqui. Professora, eu acho que essa história da Idade Média, que o homem da igreja se apaixona por uma mulher e não pode se casar com ela, eu acho que é a mais típica que a gente vê nesses filmes e séries. Eu já assisti uma série justamente com isso. A questão é que o cara era um templário e eles também não podiam se envolver, né? Não podiam casar. E, nossa, ele vai contra tudo e todos para ficar com a mulher. Então, acho que essa história a gente já viu várias vezes. Só que é interessante a forma como Alexandre Herculano usou toda essa história para fazer uma crítica ao celibato. Sim. Eu acho muito bom. Que bom. Pelo menos o Último Templário que você está falando conseguiu enfrentar a igreja para ficar com o amor da vida, né? Mas o romantismo recupera isso mesmo, Fernanda. Ele traz para o século XIX aquela discussão, essas discussões de séculos anteriores, valorizando a cultura do lugar onde que é retratado, né? Então, trazendo as tradições. E o Alexandre Herculano, por meio das tradições, ele faz isso que vocês colocaram, todo mundo falou sobre isso aí, de ter tópicos que são interessantes e que são valorizados no romantismo, que é a família, a pátria, que é o amor, a idealização do amor e principalmente a defesa da honra, né? Então, o Alexandre Herculano, na verdade, ele querendo fazer essa valorização, ele já começa a fazer as críticas que logo para o século seguinte a igreja, aliás, século não, para os anos seguintes, né? Durante todo o século XIX, a igreja sofreu muitas críticas, né? A igreja católica, principalmente, que era a que dominava. Aliás, Portugal era um país católico, né? Assim como depois o Brasil e as colônias portuguesas. E as colônias espanholas também. Então, eles não estavam criticando, assim, não é
diretamente o catolicismo ou qualquer outra religião, mas criticando aquela religião naquele momento que fazia com que elegeu o celibato como o pilar central da igreja e fazia com que que os padres e freiras abdicassem da vida terrena para servir a Deus nessa forma, nessa estrutura, né? Aí ele faz uma crítica a isso porque ele não concordava com o celibato, né? Não concordava que os padres precisavam ficar sem se casar. E depois ele aproveita para recuperar no século XIX aquelas características de tradições do tempo glorioso de Portugal, da formação do povo português, porque ele também queria mostrar ali com as divisões do século XIX o que para ele era importante, o que Portugal deveria cultivar e importar, e se importar com o que, né? Que era, vocês colocaram muito bem, a guerra civil do absolutismo contra o liberalismo. Nesse tempo, não que eles não quisessem a monarquia, era a monarquia e continua ainda por algum tempo, né? Mas tinha a monarquia liberal e a monarquia absolutista que reinava. Então, ele era um liberal e ele torcia por um governo que deixasse que as pessoas pensassem por si, né? Então, aí fica evidente o posicionamento também político do Alexandre Herculano. Antes da gente continuar assim nesse teor, né, das questões românticas, eu quero falar um pouquinho sobre a apresentação que foi até aqui. A gente precisa, e isso é para os dois grupos, ir lá naquela teoria. Por exemplo, a Fernanda Giovana, ela foi lá, ela buscou, inclusive até pegou o tópico que falava da descrição, trouxe, fez as descrições, o Paulo leu um pouco da descrição também, mas está mais claro que foi a Fernanda que montou o material, né, Paulo? Porque você estava lendo e ainda estava errando na leitura, né? Vamos organizar a nossa vida com isso. E privilegiou a teoria. Mas ainda faltou, Fernanda, lá colocar as descrições de espaço, de ambiente, os cenários, né? Então, assim, é isso que é para fazer, mas é isso e mais. Olhar lá no Aguiar e Silva o que ele pede na sua teoria, ir no romance e trazer, recuperar isso. E aí depois faltou, meninas, a análise dos outros tópicos. Porque como vocês analisaram, a narrativa, ela não trouxe, a não ser a caracterização das personagens que também foi feita pela narrativa, de personagens planas e redondas, mas vocês se esqueceram de trazer, por exemplo, aqueles itens que eu pedi para que vocês lessem e buscassem no seu livro do Aguiar e Silva. Como, por exemplo, o que vocês trouxeram é um romance de cavalaria, mas qual é a cronotopia desse romance? Esse era um tópico muito importante. A gente precisa ver. Porque qual é a cronotopia? Vocês até falaram sobre, mas não trouxeram dentro da teoria. Cronotopicamente, a cronotopia histórica do romance, ele é centrado, ele é uma narrativa centrada lá no século. Qual que é o século? 8. Oitavo, né? A gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Do 11 para cima é século 11, século 12, século 13, mas até no décimo é numeral ordinal. Isso é regra estabelecida, então a gente segue, né? Então, está centrado no século VIII, quando houve a guerra, as cruzadas contra os árabes. E um elemento importantíssimo que esse romance traz, mas que não está nele, isso vocês não tinham obrigação de saber, mas que é muito importante estudarmos, é que é nesse período da guerra dos cruzados, né, dos cavaleiros templários contra os muçulmanos, é que surge aquela tradição das batalhas entre mouros e cristãos,
em que os mouros eram os vermelhos, não só por causa do traje, do uniforme vermelho, a roupa vermelha, mas também por causa que eles eram de pele escura, né, de pele vermelha, vamos dizer assim. Eles não eram negros, mas eles eram escuros, morenos, como os indianos são, né? Então, os mouros e cristãos lutaram, batalharam, houve guerra, e essa história aqui recupera essa chamada histórica e traz o Eurico como o herói dessa guerra e o herói cristão. Por que precisa? Mesmo que a gente não saiba no final se a batalha já foi ganha se a guerra já foi ganha naquela batalha que o Eurico entrou, mas nós sabemos que os cristãos venceram os mouros. E essa tradição, ela vai sendo recuperada lá do século VIII até os dias de hoje, até o século XXI, em que a gente tem aquela simulação de batalha dos mouros contra os cristãos, que aqui em Goiás a nossa maior tradição é Pirenópolis, né? Vocês lembram daquelas, as cavalhadas de Pirenópolis? Elas são voltadas para essa tradição. Elas são tradicionalmente a cultura de narrar a vitória dos cristãos contra os mouros, ou seja, a vitória de Cristo contra outros quaisquer deuses que tenham aparecido, ou mesmo que sejam um país, uma pátria monoteísta, mas que, por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam em Deus, né? Mas eles têm um profeta Maomé que é o principal representante, então faz confronto com Cristo, que é o Salvador para o Ocidente, para quem é cristão. Então, essas batalhas, essa guerra, ela foi vencida pelos os cristãos da Península Ibérica. Só que aí depois, no século XII, a conquista dos territórios pelos mouros novamente, e no século XV, como vocês colocaram aqui, a reconquista de Portugal, e aí o mundo ocidental fica cristianizado para sempre, né? E aí os muçulmanos, que nessa época, então, 1453, que é o século XV, eles são rechaçados, mas eles dividem o mundo, né? O mundo civilizado. Eles tomam Constantinopla, e aí os turcos, né? Os muçulmanos turcos invadem e dominam Constantinopla. Constantinopla passa a se chamar Istambul, que é a capital da Turquia, né? Do lado de lá. E então o mundo é dividido em dois. O mundo que eu estou falando, o Ocidente, é dividido em dois tipos de catolicismo. Há o catolicismo ortodoxo, do lado de lá, que é uma mistura de muçulmanos com cristãos, e há o catolicismo, a Igreja Católica, o catolicismo apostólico romano, que é do Ocidente, que é a religião praticada pelos países que são católicos, ou que tem o catolicismo até hoje, certo? Então, isso foi idealizado, tem as suas raízes lá nas batalhas medievais do século VIII, né? Lá nas novelas de cavalaria, lá nas guerras de cavaleiros medievais. E é por causa disso, é sempre os cristãos defendendo o território e dominando, né? O cristianismo dominando, certo? Então, isso precisava de ter sido trazido aqui, não é? E também a outra parte, então essa é a cronotopia da história. E agora, qual é a cronotopia do autor? Isso de acordo com a Aguiar e Silva, né? Qual é a cronotopia do autor? Bom, o autor, ele está contemporaneamente localizado no século XIX. Então, ele é um escritor do romance romântico, do século XIX, primeira metade do século XIX, né? E ele recupera aquelas tradições medievais para valorizar a pátria, para valorizar a religião e também para descrever o amor, que não seja só o amor a Deus, mas o amor à mulher, e a uma mulher idealizada.
Só que aí, nesse caso, como vocês colocaram, não é possível classificar o romance totalmente do primeiro período literário, do primeiro período romântico. Ele é centrado lá no primeiro período. Quando a gente vai estudar didaticamente, ele é um livro, um romance romântico do primeiro período. Mas ele já traz essa discussão da morte pelo amor, ou por amor, né? Essa discussão que foi mais enfatizada na segunda fase do romantismo, que é o romantismo amoroso, do amor trágico, da morte por amor, do escapismo pela morte quando não consegue viver com a mulher amada, especialmente do homem, né? Os suicídios, as mortes por amor de uma mulher. Então, no caso do Eurico, ele é fiel aos seus princípios, né? E o Herculano traz isso. Então, cronotopicamente, ele foi construído no século XIX para mostrar que Portugal estava precisando valorizar as suas tradições, mas Portugal precisava também lutar contra uma cultura que já era ultrapassada, que é essa de o padre ter que morrer no celibato, não poder se realizar amorosamente com uma mulher porque ele era um religioso, e mostrar que o absolutismo também estava fora de moda. O liberalismo que deveria vencer, que deveria governar. Isso por conta da Guerra Civil, né? Então, traz uma recuperação de um período anterior para um período daquele momento, para fazer certas discussões sociais, históricas e políticas, né? Então, há duas cronotopias. Depois, vocês não trouxeram essa discussão de se o narrador é homodiegético, heterodiegético ou autodiegético, né? Então, assim, essas questões faltaram. Vocês também ainda se esqueceram de colocar sobre a voz narrativa, sobre se o romance é fechado ou aberto. No caso, ele é fechado, porque nós sabemos que mesmo que a gente não sabe, só um pouquinho, Celiane, e você fala. A gente não sabe se o Eurico vai morrer ou morreu, porque não está narrado até a última linha lá, mas é claro que ele morreu, né? Ele se atirou na guerra como um suicídio mesmo. E o que é bonito na história, a gente não sabe isso, mas sabe que o romance terminou, a história termina com a vitória dos cristãos. Então, deduz-se que o Eurico morreu, que a Ermengarda ficou louca porque ela não aguentou ficar sem o amor da vida dela, que ela encontrou pela segunda vez e não conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia, justamente porque no tempo anterior ela tinha ficado quieta, não enfrentou o pai para ficar com ele, e ele viu que seria então uma impossibilidade, foi ser padre, então ele tinha duas impossibilidades, o jeito era morrer, por amor, né? Então, é um romance fechado por isso, porque tem começo, meio e fim, e a história se organiza e todas as questões são decididas. E o Eurico morreu, mas ele conseguiu enfrentar, né, os 3 traidores da pátria. Então, ele morreu e matou. Ele praticamente decidiu a guerra sozinho. Ele foi sozinho, não tinha jeito de ele sobreviver. Ele contou que ele era o Cavaleiro Negro, então não tinha mais esse segredo. Então, o romance se fecha, né, com todas as questões que foram propostas aí. Não existe narratário na história porque quem conta para um leitor. Não tem alguém lá dentro do texto ouvindo a história e comentando a história, né? Então, essas questões, elas precisavam ser trazidas e discutidas, porque essa é a teoria que nós estamos estudando para aplicar, né? E o que eu percebo é que vocês fizeram uma boa pesquisa, todo mundo pesquisou e leu o que pesquisou, mas a gente precisa de ir mais além. Fazer a pesquisa, não tem problema ler o que pesquisou, mas buscar os elementos que estão propostos para que sejam discutidos durante a apresentação, porque senão perde o foco, não é? E é isso que a gente não quer aqui na discussão, porque o que é que nós queremos? Ter a capacidade de fazer a leitura
pesquisar, se informar, trazer a pesquisa, mostrar de onde que foi feita, ler o que vocês pesquisaram, não tem problema, mas também olhar para o texto e analisar esse texto observando outras fontes, outras teorias, e no caso essa que foi proposta. Celiane, pode fazer a sua observação, sua pergunta. Não, é porque a gente está com tempo e eu queria que a senhora... É porque eu li a teoria e eu não, assim, não ficou tão claro sobre... Você acabou de explicar aí sobre o que é um romance fechado, mas ainda não ficou claro sobre romance fechado e romance aberto e a questão das personagens redonda e plana, que não ficou muito claro para mim. Não, só se a senhora tiver tempo. Acho Nós temos tempo, né? Nós temos, acho que o Pedro realmente não vai entrar mesmo, então a gente, e também porque nós precisamos de colocar as outras questões aqui e temos tempo para fazer isso sim. E eu esperava que os grupos fizessem isso, me procurassem para tirar as dúvidas, porque dúvida eu tenho certeza que todo mundo tem. A teoria, nós estamos estudando a teoria, então precisa de ser discutida. Se tem dúvida lá em como aplicá-la, chama a professora, faz reunião com a professora, discute o que está faltando. O primeiro grupo fez isso e deu mais ou menos certo assim, né? Então, Celiane, os romances românticos, e isso vai ser uma característica que vai facilitar o nosso trabalho, os romances até a última fase do romantismo, normalmente eles são considerados romances fechados. Romance fechado é aquele que quando você lê a história, você sabe todos os canais por onde ela passou, você descobre todos os segredos que a história guarda ou narra até o fim, todas as peripécias são descobertas e todas as vidas se organizam no final, nem que seja para morrer, né? Por exemplo, nós sabemos que a Ermengarda ficou louca, nós sabemos que os visigodos, né, traíram os seus companheiros de luta, traíram os compatriotas. Sabemos que os árabes conseguiram vencer algumas batalhas justamente por isso, porque esses visigodos queriam que os árabes mesmo ganhassem aquela batalha para que eles depois negociassem um direito de eles governarem a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que os árabes deixassem, que eles dominassem uma parte e deixassem a Espanha para o governo deles, né, dos visigodos. Então, a gente sabe isso também. Nós sabemos onde que está o Teodorico no final da história. Nós sabemos do irmão da Ermengarda também. Então, assim, todas as questões que foram propostas foram fechadas. Tudo foi sendo contado até a gente descobrir o final. Não quer dizer que o final seja bom ou ruim, não é isso, mas que a trama se resolva durante a narrativa. E aí é um romance fechado. Quando a trama fica aberta, que você não consegue, tem que tentar deduzir, mas nem existem várias possibilidades, e isso é muito comum no romance do século XX, especialmente a segunda metade do século XX, o romance modernista da geração de 45 para cá, né? Esses já bem perto de nós, especialmente os romances do José Saramago agora no século XX, XXI, eles trazem questões, eles propõem questões e deixam as questões para serem discutidas para a gente, leitor, mesmo assim. Inclusive, os romances do realismo fantástico, eles trazem muito essa característica de propor questões que não são bem explicadas. Dá aquele clique na gente assim e aquela percepção de situações no final da história, mas que essas situações não se resolvem assim, elas podem ter um desfecho ou outro. Vai depender da forma como o leitor encara a sua leitura, né? Ou às vezes de algumas teorias que podem ser aplicadas e indicar um final, mas também pode indicar outro. Entendi. Como aquele romance do Machado de Assis. Ele pode servir de exemplo, que você vai falar. Capítulo esqueci o nome do romance. Exatamente, é o Dom Casmurro, né?
Ele talvez tenha sido o primeiro exemplo de romance aberto que nós temos na nossa literatura brasileira. Por quê? Não é que a gente não saiba como que terminou o romance. A gente sabe como que ele terminou, né? Isso sabe. Mas a gente tem umas questões lá que ficam em aberto. Por exemplo, a discussão da Capitu com a Sancha no dia da morte do Escobar. Ela olha, a Sancha fica lá olhando para ela chorando muito a Capitu, e fica pensando, né? Por que ela tá chorando desse tanto? Aí ela fala assim, que o filho da Capitu parece o Escobar. Aí a Capitu fala assim, mas você também parece a mãe do Escobar, né? Que é a sogra. Você parece muito com ela, mas a mãe, ela é sua sogra, ela não é sua mãe. Então, assim, se for por isso, não é questão de ficar pensando mal de mim, né? Então, ele vai colocando essas pistas pra gente também duvidar. E ao final você não consegue realmente comprovar se quem tá certo, se é a versão que o Bentinho conta, se é a versão que fica sugerida pela Capitu. Então, isso é um exemplo de romance aberto, exatamente, tá? Agora, personagens planas e redondas. Os meninos colocaram direitinho. Personagem plana é aquela personagem que durante toda a história ela tem um comportamento e ela é óbvia, né? Assim, ou ela é simbólica mesmo e a gente já sabe que vai terminar daquele jeito porque ela representa uma situação, ou ela é uma personagem regular, que do tipo, por exemplo, seria a Ermengarda, né? Porque ela é uma mocinha da história que começa obedecendo o pai. Isso tem lógica, tem que obedecer a família, né? É a lógica da história. Que se apaixona por um herói, que ele é lindo e ele é fascinante. Então isso também é uma coisa normal de acontecer. É o óbvio que a gente espera. Mas que no final, quando ela é sequestrada, ela resolve deixar tudo para ficar com o homem que ela ama, inclusive transgredir a natureza dela, que seria de obediência ao pai. Só que aí ele não fica com ela, né? Ele faz outra escolha. E aí a lógica era a gente pensar, então ela vai viver triste, vai para o convento, ou vai voltar para casa e obedecer ao pai. Não, ela fica louca, ela enlouquece, ela sai do juízo, não é? De puro amor. Então, assim, aquilo que parecia que não era, que ela não amasse assim tanto o Eurico, que ela pudesse enfrentar situações, não se comprova. O que se configura é que ela muda de comportamento, muda de situação. Então ela não é uma personagem plana, ela é uma personagem redonda, porque a gente não consegue deduzir a forma de comportamento dela até chegar ao final. Quando chega lá, você se assusta, porque ao invés de ela voltar para casa com o irmão naquela tristeza e renunciar ao amor da vida dela em obediência ao pai, não, ela fica louca, né? Ela enlouquece, ela prefere escapar pela loucura, que é um escapismo do romantismo também, mas que não estava prevista. Então, ela é considerada uma personagem redonda por isso. E o Eurico pode ser considerado também porque a gente pensa assim que ele vai enfrentar, já que ele enfrentava tudo e ele era o Cavaleiro Negro, o Cavaleiro Negro não pode morrer, gente, não é? Então o certo era a gente ter aquela ideia na cabeça de que é igual o Zorro, igual os cavaleiros medievais que nós acostumamos a ver, que vencem as batalhas, vencem as guerras, chegam com a bandeira de Cristo, chegam gloriosos de volta, né? E não aconteceu isso. Ele não transgrediu, ele amou tanto a Ermengarda que por não conseguir ir contra a natureza dele de não transgredir, né? Ele amou tanto que na transgressão que ele realiza, ele procura a morte, que para ele também seria uma coisa abominável, porque a igreja prega que o suicida nem vai ser salvo, né? Então ele fez duas transgressões. Ele transgrediu a obediência à igreja, mas sem desobedecer, porque ele também não foi se casar com a Ermengarda para não desobedecer à igreja, mas ele transgrediu a obediência à igreja quando ele se mata, quando ele vai para a frente da batalha sabendo que vai morrer,
porque ele sabe que não terá salvação, de acordo com o que a igreja prega, não é? Então ele fez as duas transgressões que não deveria ter feito. E aí então ele muda de comportamento. Então ele é uma personagem modelada ou redonda por causa disso, certo? Compreendeu? Bom, agora eu quero falar da apresentação mesmo, assim, pra gente, se não tiver mais perguntas, aí a gente fecha, mas durante as leituras do material que vocês produzem, vocês precisam estar atentos à leitura mesmo, assim, que você está fazendo. Eu vou só citar o que foi lido e que eu gostaria que tivesse sido observado, mas eu não vou falar nem quem leu, mas eu gostaria que vocês ficassem atentos. Por exemplo, lá no slide que está escrito assim, o regime A Costa Cabral. Não é A, gente, é regime de Costa Cabral, é um regime de governo, né? Então não é a Costa, conserte lá depois no slide. Aí você leu pároco. Existe um acento agudo no pároco. Pároco é aquele cara que vai ser padre, é um projeto de padre, lá é um pároco, né? Toda palavra proparoxítona na língua portuguesa tem acento. Então, o acento na antepenúltima sílaba indica que é proparoxítona. Então, não é paroco, é pároco, tem acento. O monge de cister é sister, monge de sister, certo? Se a gente quisesse falar cister, aí ele não teria o acento, ele tem que olhar lá. E o século é oitavo, a gente já viu sobre isso. Cristãos e muçulmanos são os cristãos e os mouros, né? Eu recuperei aqui, já falei para vocês aqui, que a gente precisa ter recuperado essa chamada histórica e cultural, né? Que os portugueses trouxeram como tradição medieval para o Brasil, e a gente cultiva essa tradição medieval até hoje, em que os mouros de vermelho batalham contra os cristãos de azul e branco nas cavalhadas, e os de vermelho sempre têm que perder, porque os cristãos é que ganharam a guerra, né? As cruzadas dos mouros contra os cristãos. Aí depois você leu Córdoba, e é Córdoba, é o nome do lugar, né? Córdoba. Até hoje existe com a mesma forma de ler. Depois vocês leram, de vez em quando, Fávila e Favila. É Favila o nome dele porque ele não tem acento. E como nós estamos lendo em língua portuguesa... Não, eu tinha visto, eu acho que no PDF que eu baixei tinha acento. Aí depois eu fui olhar, aí eu vi que era Favila mesmo. Aí não tinha mais, né, Fernanda? Então o erro não foi nem de leitura, foi de escrita. Eu descobri depois que eu assisti uns vídeos sobre o presbítero, né, no YouTube, aí eu vi esse nome Favila. Aí pronunciava Favila. Aí árabes, não é árabes, pelo amor de Deus. É árabes com acento, não é árabes. Não é pelago, é pélago. Pélago não é nem lugar, isso aí é ambiente difícil, ambiente de batalha, os pélagos, né? Os pélagos de luta. Deixa eu ver o que mais você tem. Ele chama Tariq. Esse está com acento lá, não é isso? Tariq, não é Tariq, é o Tariq. E árabes aqui de novo, é árabes. Beleza. É isso. E privilegiar, por favor, aquela teoria. Se tiver dúvida, por favor, me chame. Gente, pode me chamar em qualquer hora. Professora, eu quero falar com você aí um pouquinho. Pode fazer ligação com um vídeo, ou então pode só falar, fazer um áudio. Por favor, gente, mas me chama e pergunta. Não chega assim. Ontem ainda perguntei para vocês, tá tudo certo? Ontem. Porque assim, não chega no dia da apresentação, não adianta para mim, nunca vai adiantar isso. Chegar no dia e falar assim, eu não quero apresentar hoje não. Não tem jeito de apresentar hoje não. E isso já foi feito aqui na sala, mais do que uma vez. E a gente não pode se acostumar com essa prática de ausência de trabalho. Por quê? Nós somos acadêmicos. A gente já está estudando
em forma remota. Já está estudando aqui. Eu dei para vocês um tempo de se preparar. Não foi de ontem para hoje que tinha que ler Eurico Presbítero ou que tinha que ler o Dom Quixote ou sei lá, né? Não foi de ontem para hoje. Então, procurem se organizar e me chamem. Me chamem e perguntem. O grupo, por exemplo, anterior, teve um grupo que tiveram dificuldade, me chamaram e tinha muitas situações. Não, gente, vamos resolver, dá tempo. E deu, né? Então, mas tem que ser antes, não é no dia. Porque, olha, o nosso calendário, eu sempre trabalho com calendário cheio. Sabe por quê? Porque a aula que vocês têm comigo, ela é comprada. Não é porque vocês não pagam mensalidade que eu não recebo pela aula, né? Então, assim, eu presto um serviço para a universidade. Mas a universidade, que eu chamo de universidade, é o cliente. Eu presto um serviço para vocês. E eu quero fazer questão de deixar isso aqui gravado, porque tiver qualquer problema, a gente tem isso gravado. Então, é a minha prestação de serviço que eu procuro fazer da melhor forma. E é um curso superior que vocês estão fazendo. A gente já está com essa dificuldade de fazer esse curso remoto só aqui. E ainda quando a gente fecha a câmera, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Nem suas reações, é muito ruim, é muito difícil, mas não precisa abrir, que eu sei que pesa e às vezes vocês nem conseguem. Porque eu também vejo o outro lado de ter uma internet que está dando dificuldade, de chover. Já contei para as meninas no início que ontem eu fui trabalhar a 10 quilômetros aqui de casa, 8 ou 10, não sei, lá na casa do meu filho, porque desse lado de cá não tinha internet. Então, assim, eu sei das dificuldades e não estou minimizando. Mas nós temos uma antecedência para fazer os trabalhos e vamos procurar, assim, pelo menos no dia da apresentação, fazer o máximo para que ela saia boa. Sabe por quê? Porque nesse dia, vocês são os professores e os seus colegas precisam de ser respeitados no direito deles de terem a aula. Eu não tenho preguiça nenhuma de a gente estar aqui, por exemplo, eu contando a história e fazendo. Olha, as características são essas, mas que aprendizado tem nisso, de a gente ficar igual tá escutando sermão aqui desse jeito. Ficar só escutando a mesma voz o tempo todo. E a pesquisa? Eu valorizo cada pesquisa que vocês fizeram aí. Eu sei que vocês pesquisaram, eu sei os sites, eu também anoto as frases, as palavras-chave, assim, para depois eu ir lá buscar, para saber de onde vocês trouxeram, mesmo que vocês não coloquem no seu trabalho escrito aí depois. Mas é preciso que a gente planeje e que a gente faça. E que se tiver dificuldade, é uma semana para você me contar. Não é hoje para hoje, certo? Então, eu disse que eu trabalho com um calendário cheio, repleto. Não é calendário apertado, é calendário sem jeito de mudança. A gente não pode nem morrer. Por quê? Porque é justamente por esse respeito que eu tenho por vocês. A gente precisa de ter um mínimo de aprendizado. Cada dia é um show, cada dia é uma história, cada dia é um conteúdo. Então, é por isso que nós estamos gravando. Se você perdeu o conteúdo, você pega o conteúdo depois. Mas se você é o camarada que vai aplicar o conteúdo, aí não tem jeito não. Eu sinto muito, mas não dá para remover vocês para outro dia, para apresentar no outro dia, a não ser que isso seja dito com antecedência suficiente para nós negociarmos com outro grupo, para estar ali, para apresentar ali, certo? É a responsabilidade de cada um, cada dia. Não tem outro jeito. Então, assim, eu fico bastante chateada quando essas coisas acontecem. Quando chega, assim, eu acho falta de respeito comigo. Chega e fala, professora, mas eu não tive como. Gente, mas não é de ontem para hoje. Professora, mas eu não tive tempo nenhum hoje. Mas não foi hoje. É assim, você está deixando a universidade, o seu curso superior, que vai direcionar a sua vida profissional, em quinto lugar ou mais, no último lugar. Então, isso é falta de respeito com os colegas, é falta de respeito com o professor e falta de respeito com o conteúdo, com o seu trabalho, com o seu aprendizado. Já não é bom a gente fazer desse jeito. Então, se é desse jeito ruim, aí é horrível, né? Eu não estou falando que vocês fizeram um trabalho ruim de apresentação, não. Não é isso. Eu estou falando para a gente não fazer isso de ficar improvisando, certo?
Agora aguardo o comentário de vocês. Ou a pergunta de qualquer uma pessoa, de qualquer dos outros grupos. Nenhuma dificuldade, nada para perguntar, nenhum comentário. Professora, o próximo livro que vai ser apresentado vai ser Confunda de Notre Dame, né? O meu grupo. Ah, tá. Aí é para fazer o contexto histórico da obra, porque o contexto histórico da obra não é o mesmo do autor, ela passa no passado. Então, é um para cada um, não é? Exatamente. Justamente a cronotopia de que o Aguiar e Silva fala lá, que é a cronotopia histórica e a cronotopia contemporânea do autor. Em algumas obras coincide, né? Igual lá no Don Quixote, por exemplo, coincidiu mais ou menos assim, coincidiu a escrita com o autor e as críticas que ele faz, mas era voltado lá para as novelas de cavalaria. Então naquilo lá a gente tinha 3 situações, né? A das novelas antigas, a da ironia que ele faz no momento em que ele escreve a obra, que o Cervantes escreve a obra, porque o Quixote era contemporâneo ao Cervantes, mas o motivo da história eram as novelas de cavalaria, né? Só que o Quixote estava aqui no século XVII revivendo as novelas de cavalaria e criticando, fazendo uma ironia. Então, por isso que eram 3. No de vocês, por exemplo, tem a situação histórica, lá onde que acontece a construção da igreja. Aliás, não vamos dar spoiler, né, Fernanda? Onde está situada a história, e tem a situação cronotópica do autor, que é em qual período que ele é, né? Aí você professora, só mais uma coisa. O livro ele é dividido em 11 livros e mais um monte de capítulos. Então, a gente pode fazer o resumo dos livros ao invés dos capítulos? Sim, exatamente. Fazer o comentário dos livros. Você é o primeiro grupo? Sim. Então, vocês vão fazer o enredo. Então, não é nem fazer o resumo da história. É fazer o comentário dos livros lá, não é? Pode fazer até por tópicos o comentário da estrutura do livro. Exatamente, pode sim. Nós temos um Homem-Aranha ali com a Celiane. Então, acredito que era isso, professora. Professora, Notre Dame não é uma literatura francesa? Porque acontece em Notre Dame na França. Sim, é uma literatura francesa, sim. Aliás, não é só essa que nós tiramos do território português, não é? Nós temos a literatura espanhola com o Don Quixote La Mancha, tem o Corcunda de Notre Dame, ainda tem mais coisas por aí que estão vindo. Por quê? Porque nós estamos falando, nesse tempo, da literatura europeia para situar o romance romântico, principalmente, né? É assim. O grupo da Fernanda e o outro grupo vão contar para nós isso direitinho na próxima aula. É a segunda fase, professora, do romantismo? Aí você que vai contar para nós, Fernanda. Não vamos dar spoiler aqui. Aí depois, se você quiser perguntar fora, a gente discute lá, tá? Tranquilo. Porque nós já partimos para análise literária, aí precisa ser dita aqui na hora, né, direitinho, para que a sequência seja feita com um pouco de surpresa, vamos dizer assim, né? Mas aí, se vocês quiserem reuniões fora, em outro dia, a gente pode fazer, tá? Tranquilo. Mais alguma pergunta? Sobre a teoria, tá tranquilo? Todo mundo? Olha, nós discutimos, agora estamos com 4 discussões. Ainda faltam 6, né? Então, nós temos ainda muito tempo para fazer as perguntas. E a gente pode, por exemplo, trazer, igual a Celiane trouxe aqui, e a Fernanda agora, os problemas para serem discutidos aqui, pra gente, inclusive porque todo mundo escuta, talvez não precise depois de fazer a reunião separada, coisa desse tipo assim, tá? Professora, sem dar spoiler no trabalho das meninas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando vai ler o nome do personagem, é quase mudo ou quase mudo?
Quasimodo. O acento é no I, Quasimodo. Quasimodo. É, porque ele é. o nome A palavra é dele. proparoxítono. Quasimodo. Quasimodo. Ótimo. Mais alguém? Nós estamos tranquilas aqui. Então tá bom, só agora fazer o resumo final. Fernanda Giovana, muito bem, parabéns pelo material, pelo trabalho, você é sempre muito expressiva, você tem facilidade com as palavras e com as explicações. Então, vai direitinho, sempre vai, foi bom, muito bom mesmo. Paulo Henrique, muito bem pela pesquisa de vocês dois, e vocês sempre também entrosam bem no trabalho, isso é muito bom. Ensaie melhor sua leitura, Paulo Henrique, faça favor. Tainara, organize bem sua leitura, Tainara. Você estava fazendo uma leitura assim, meio truncada, né? Olhar direitinho o material, preparar direitinho o trabalho, para vocês fazerem isso com mais facilidade. Por quê? Pra gente que está ouvindo, a gente fica assim com ansiedade de ver que às vezes eu quase parei vocês no trabalho, mas eu acho isso ruim também, não gosto de parar para não atrapalhar, para assim, fazer alguma correção, isso é ruim, então não gosto, vamos procurar ter atenção para não acontecer isso. Professora. Sim? Professora, é porque, nossa, foi corrida aqui, é porque como o Pedro me deixou na mão, e aí eu fiz tudo rápido, até falei com a senhora antes, né, quase que eu não fui apresentar por causa disso, mas agora eu vou, na próxima vez que eu for apresentar, eu já vou fazer bem antes, é porque ele ficou dele organizar tudo, e aí eu fiquei na mão sozinha, não sabia o que fazer, mas aí a senhora pediu para apresentar mesmo assim, né, aí eu apresentei. Então, uma coisa que a Tainara falou, que não é bom e que a gente precisa discutir aqui, mas só vou falar da atuação de vocês todos e a Edilamar. A Edilamar é muito boa para ler, mas Edilamar, sua pesquisa hoje não contemplou a teoria, né? Tem que prestar atenção no que foi pedido. A letra B, a letra C e D, ela ficou meio comprometida ali por causa disso. Porque na letra C era contar a história, beleza. Mas aí vocês leram um resumo de um artigo. É melhor que vocês contem a história. E depois a letra D, que é o estudo da teoria, ficou faltando, né? Mas, e aí a coisa que é mais séria. Possivelmente, nós seremos professor e aluno de novo no 7º período, eu imagino. Para glória e tristeza nossa. Pensa, tristeza não, para mim é muito bom. Agora, para tristeza em alguns aspectos, né? Quando vocês forem organizar grupo de trabalho, por favor, eu não entro em organização de grupo. Eu não faço, não desmancho nem conserto panelinha, nem de jeito nenhum. Mas procurem estar com pessoas com quem vocês têm afinidade para trabalhar. Porque senão dá trabalho. E procure vocês no grupo estabelecer as regras e os critérios entre todos do grupo. Porque assim, isso aqui é uma universidade, não dá para um tomar conta do outro, ou então deixa para fulano fazer. Não, gente. Trabalha todo mundo do mesmo jeito que dá certo. Trabalhe em equipe que dá certo. E procure não depender um do outro. Procure cooperar, não é ficar de dependência. Porque senão acontece essas coisas desse jeito. Isso é muito sem graça. É sem graça para a professora, porque eu não consigo administrar esses conflitos aí, certo? Porque só se eu for lá e sortear vocês, falar, não, você vai ficar com fulano, você com ciclano, e aí depois dá trabalho porque não tem afinidade, aí é culpa da professora mesmo. Mas vocês se organizem, procurem entrar em grupos que tenham afinidade, trabalhem juntos, não deixe para o outro, não fica pesando para o colega, não deixe por conta do colega, porque senão vai dar essas coisas que são difíceis. E o que acontece? Eu não vou transferir de dia, de hora, de local, e não tem outra.
Eu não tenho plano B de avaliação, certo? Então não tem jeito, é essa avaliação. Porque ela foi programada, porque ela foi planejada, certo? Então isso é ruim. Aí por isso que aí a performance sai comprometida, né? Quando vocês vêm apresentar, porque aí tem que fazer as pressas na Tainara, e aí fica difícil por isso. Então vamos procurar planejar. Planejamento é tudo na vida. Porque aí planejando, a gente planeja até o plano B, né? Ótimo. Olha, a discussão que vocês trouxeram foi muito boa. Só faltaram esses detalhes. O livro que foi discutido é muito legal. É a história do Eurico, mas a Ermengarda, que vai recuperando essas características históricas, essas situações de honra, essas situações de caráter, né? De, por exemplo, de herói. São coisas que são discutidas desde sempre, que chegam ao século XXI também, né? Então, a história é muito boa, a história é bonita, boa de ler, mas aí foi apresentada e faltaram essas questões. É isso. Bom, pessoal, já chego de sermão, porque nem disso eu gosto também. Se vocês não tiverem mais questões, se vocês não tiverem mais assunto para tratar, pergunta para fazer, vocês estão liberados da aula. Deixa só eu fazer o último print nosso. Mas aqui também, agora que está gravado, tem sempre quem entra e sai direitinho, dá para saber. Porque naquele sistema de gravação do Meet não dá para saber, hein? Mas aqui dá. Quando entra a gente vê. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que estiver saindo. Até a próxima semana. Muito obrigada pela companhia até agora. Boa noite, professora. Bom feriado. Bom feriado para vocês. Vão lá dançar carnaval até mesmo para vocês voltarem animados, por favor. Se também não é carnaval, vai para o seu retiro, vai para a sua leitura, vai ler o Eurico já foi lido, vai ler o Corcunda de Notre Dame, vai ler os outros. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.